Oi, Flávia. Oi, Felipe. Tudo bem? Opa, tudo. Já? Acho que já conseguimos conectar aí nós dois, né? Maravilha. Tudo bem? Tudo bem. Hoje um Dia pouquinho mais distantes, né, Felipe, do que da última. juntos, porém separados. Exatamente. Mas juntos, Exato. juntos. Vamos ver. Acho que já você entrar já deu certo. 4 horas. Vamos só esperar um pouquinho mais, ver quem mais entra. Ok. Uma rotina diferente, tempos diferentes. Vamos lá. É. Os novos desafios. Novos desafios para muitos, né? Para muitos, sem Para os dúvida. empresários, para nós advogados, para a rotina de trabalho de todos, né? Sem dúvida nenhuma. Mudou bastante. Vamos torcer para que a gente saia melhor de tudo isso. Com certeza, com certeza. Vamos lá, já tem 23 online. A conexão está boa? Só ia perguntar se a conexão está boa e se quem entrou consegue nos ouvir bem. Se alguém puder dar uma sinalizar para nós que está perfeito, a conexão está boa. Ah lá, Ana Catiúcia já mandou um oi dizendo que está bom. Bruna também. Então acho que nós Começar. podemos realmente começar. Legal. Então, primeiro, acho que agradecer, né, o escritório há 3 semanas já, essa é a nossa terceira semana em trabalho em home office. A Sim. gente começou com o nosso isolamento ali, no auge ali das medidas, das discussões, ainda antes do isolamento mesmo dele ter sido determinado, né, vamos dizer assim. Efetivamente. Nosso escritório já tinha determinado home office para os funcionários. Felizmente, estávamos preparados em termos de Sim. rede, de toda a nossa infraestrutura para poder continuar o nosso atendimento. Até de Mas rotina, né? mas a fase é desafiadora e eu acho que mais do que essa questão de estrutura para poder trabalhar em home office, a fase é desafiadora porque os nossos clientes estão se desafiando muito, né? Sem dúvida Empresários nenhuma. e executivos, nas últimas semanas, têm sido obrigados a repensar os seus negócios, porque seus negócios, na maior parte, estão praticamente a portas fechadas, né? Quem tem Sim. algum trabalho online ainda consegue manter alguma rotina de vendas, a depender da atividade, os efeitos são diferenciados. Sim. Mas é uma crise que, de fato, está encontrando todos os negócios, né? Sem dúvida. Mercado Acho que financeiro, são tempos desafiadores. Acho que a palavra é exatamente essa, né? Algo que a gente nunca vivenciou na história. A gente costuma olhar para o passado para tentar acertar no futuro, mas eu acho que a gente nunca teve algo parecido, assim, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado e vivenciado. Acho que é um momento ímpar da história. Momento ruim, mas é um momento que a gente vai ter que se reinventar, literalmente. com certeza. E houve a publicação antes de ontem, né? A gente vai dormir com uma Sim. norma e acorda com outra, e acorda com uma redução de outra, uma mudança, uma alteração, uma revogação pelo Twitter. A gente tem enfrentado assim muitas mudanças, né? Sem Mas a dúvida. mais relevante, que era muito esperada, foi de fato essa questão que veio no trabalhista. No Exatamente. tributário, nós temos, eu vou só passar rapidamente pelo tributário, nós tivemos algumas questões ainda bastante pontuais, né? A gente tem a postergação aí dos 3 meses do FGTS, com depois um parcelamento em 6 meses. Nós temos a postergação para as empresas que estão no Simples, a redução do Sistema S, algumas reduções bem pontuais para IPI, imposto de importação, para operações que estão muito relacionadas à questão do Covid, redução também a zero do IOF para operações específicas, como empréstimos e financiamentos, algo bem pontual também.
E estamos aguardando uma postergação mais relevante dos vincendos para aquelas empresas que estão no real. Ela já tem sido anunciada, mas por enquanto não houve a publicação ainda. Ela é bastante aguardada mesmo, porque esse sim seria um fôlego maior para os grandes negócios, né? Enquanto isso, o que se discute são algumas possibilidades dentro daquilo que existe de legislação. Então, o que mais tem se falado é a tal da Portaria 12 de 2012, que traz uma possibilidade de discussão em que há postergação de 3 meses de tributo e, se houver parcelamento, então, postergação também das parcelas desse parcelamento, dos vincendos e das parcelas do parcelamento vigente. Essa é uma discussão judicial, mas ela tem ganhado corpo no judiciário, já tem alguns precedentes favoráveis, porque eu vejo com otimismo, os juízes têm observado que, de fato, o empresário enfrenta um momento assim, diferente de tudo que já se viu antes. Então, a sobrevivência, a manutenção dos empregos, a manutenção, na verdade, hoje, a manutenção do negócio é o imperativo, né? Então, essa discussão da Portaria 12 tem sido muito forte, além de todas as possibilidades que a gente já via de trabalhos na esfera tributária. Assim, eu acho que é hora determinante para uma revisão abrangente de tributos, né? Porque uma vez que o negócio, de fato, vai ter uma queda de faturamento, fato, então é buscar alternativas que impliquem em economia tributária. Então, a revisão do PIS, COFINS, uma revisão previdenciária, isso a gente tem sempre colocado como uma sugestão para os nossos clientes. Mas vamos falar, então, das medidas trabalhistas. O Felipe é o nosso coordenador, né, Felipe, da nossa área muito prazer. Trabalhista. E a gente teve essa mudança aí bem relevante, que tinha sido bastante esperada. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre ela. Me conta, assim, Felipe, linhas gerais, então. Quais foram as medidas da MP 936? Essa MP que já ficou tão famosa. Bom, vamos lá, Flávia. Eu vou só retomar um pouquinho do seu raciocínio. Aliás, antes de entrar no detalhe da MP 936, é importante, o nosso site está super atualizado com relação a essas informações, não só as nossas, mas do tributário. Enfim, a gente está tentando, de alguma forma, ajudar os empresários e os interessados em tentar ganhar fôlego, né? Eu acho que o momento é tentar ganhar um pouco de fôlego para conseguir seguir em frente, para conseguir continuar, retomar as atividades normais. É verdade, então... a nossa Binha, a gente criou uma aba específica, Covid-19, onde tem a legislação toda atualizada com os nossos comentários. Exato, então todas as informações, às vezes passa rápido, a gente deve passar por cima um pouquinho de algumas coisas, não se aprofundando muito, então no site a gente consegue ter um pouco mais de detalhe. E depois toda a nossa equipe, aliás, eu preciso agradecer a minha equipe, as meninas que trabalham conosco lá no Trabalhista, Nayara, Simone e Tamires, me ajudaram bastante, porque é o que você falou, a gente tem dormido com uma legislação e com outra, sendo que a gente está acostumado com uma CLT que é de 1940, né, da década de 40. Então, assim, tem sido um desafio gigante nesse momento. Mas estamos dispostos, envolvidos, e a MP 936, já entrando um pouquinho no assunto, ela tem, o objetivo dela, Flávia, é exatamente esse, é conseguir trazer um pouco mais de fôlego para o empresariado, mas não só para o empresariado, ela tem o outro lado também. Então, ela vai trabalhar um pouquinho na tentativa de manutenção dos empregos, tá? Então, ela dá um pouco ela traz algumas proteções para o empregador, no sentido de alguns cortes que podem ser realizados dentro dos custos de folha, mas, por outro lado, que era um anseio dos sindicatos, um anseio da sociedade em geral, ela traz a contrapartida, que a gente chama do governo, de uma forma assistencialista, tá? Então, a MP, ela vai buscar e vai trabalhar, ela apresenta algumas medidas, essa 936 um pouco mais direcionada, ela vai trabalhar com redução dos salários e de jornada e com suspensão dos contratos de trabalho, tá? E a contrapartida com o auxílio financeiro do governo. Ela é bem direcionada nesse sentido, tá? E quais são os objetivos dela? Acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, né?
ela traz o que a gente chama de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, tá? Que a gente tem chamado aqui nos meios jurídicos de BPER. O que é isso? Quando a gente está falando de redução de jornada, redução de salários e suspensão até do contrato de trabalho, isso assusta muito tanto os empregadores como os empregados, né, os colaboradores. Então, na tentativa de minorar um pouco os efeitos, lógico que a gente não tem o cenário ideal, muita gente vai ficar chateada com tudo que está acontecendo, com todas as situações, mas ela tenta, na medida do possível, trazer esse benefício que a gente chama de BPER para a realidade do trabalhador. Então, é a contrapartida do governo por aquela redução de salário ou pela suspensão do contrato de trabalho. Então, é uma medida, Felipe, é uma medida para o funcionário, para o empregado seletista. Exatamente, tá isso bom. É importantíssimo. Tá. Ela é estritamente vinculada e aplicada aos funcionários seletistas, tá? Para os funcionários sem vínculo, para os autônomos e para as outras formas de contratação, nós vamos ter regramentos, já temos alguns, tá? A gente pode até trabalhar isso depois de uma outra oportunidade, mas já temos outros regramentos. Ela trata de funcionários seletistas apenas, tá? Aqueles que têm vínculos com carteira de trabalho assinada, acho que para facilitar a compreensão, tá bom? Tá ok. Então, pode falar, Felipe. Não, pode seguir. Eu ia te dizer o seguinte, assim, quando a gente lê a MP, ela traz uma série de condições para a tal da redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. Explica então um pouco para nós, como o executivo, ou então o empresário, o que eles podem manejar, então, em termos de reduções. Tá, perfeito. Vamos lá, são dois focos principais. A gente vai falar primeiro da redução, como você disse, da redução proporcional da jornada de trabalho, tá? Depois a gente fala da suspensão. A redução proporcional da jornada de trabalho, ela tem foco hoje por acordo individual em 25%, 50% ou 70%. Então, hoje, o empregador, dentro da sua folha, tem algumas especificações, depois a gente trabalha um pouquinho em cima delas, mas ele pode reduzir ou 25% da jornada de trabalho e, por consequência, redução de jornada de trabalho. Isso é muito importante. A gente tem lidado, em alguns casos, com dúvidas nesse sentido. Mas eu posso reduzir o salário e continuar trabalhando? Não, é redução de jornada e de trabalho. Jornada de trabalho e de salário. Então, são as duas reduções. 25%, são 3 etapas. 50% ou 70%. Isso é o que pode ser feito em acordo individual, tá bom? Isso é o que está previsto efetivamente na MP. Então, posso reduzir 63,5%? Não. Por acordo individual, é 25, 50 ou 70. O governo foi bem específico nesse ponto. Acho que até para tentar ter um pouquinho as dificuldades de lidar. Então, quando existe essa redução de 25, 50 ou 70%, a gente tem alguns requisitos legais. Entre eles, são as faixas salariais. Aliás, esse é um ponto muito interessante da MP. Ela tenta, de uma forma bem interessante, proteger aquele trabalhador com uma renda um pouco menor. Então, até R$ 3.135 de salário, essa redução ela pode ser realizada por acordo individual. Tá? A partir da faixa de 3.000 até 12.202,12, tem uns quebradinhos aí, essa redução só pode ser realizada através de acordo coletivo, tá? Ou de convenção coletiva. Então, precisa necessariamente da intervenção do sindicato. Tá? Por que tem algo por trás da norma? Tá? E isso é muito importante. A contrapartida que é realizada pelo governo é com base no seguro-desemprego. Para aqueles que têm um salário até R$ 3.135, até R$ 3.000, para a gente facilitar um pouquinho a compreensão, a contrapartida do governo é um pouco mais gordinha, é um pouco maior. Então, o que acontece? A perda salarial, apesar da redução para o empresário, para o empregador ser de 25%, de 50% ou de 70%, o que acontece é que o empregado sente um pouco menos, porque a contrapartida do governo com base no seguro-desemprego é muito maior.
Agora, para aqueles salários que estão na faixa de 3.135 até 12 mil reais, a contrapartida do governo, a forma de cálculo dela, que é um pouco complexa, ela é menor. Então, a ideia do governo foi, olha, para aqueles casos em que a contrapartida é maior, eu vou deixar com que o funcionário trabalhe diretamente com o empregador. Então, o empregador hoje tem uma facilidade de trabalhar isso por acordo individual. Ele chega para o funcionário, conversa, enfim. Eu acho que é um momento de consenso, é importante que a gente busque o consenso sempre, né? E esse é um momento dolorido. Eu imagino que nenhum empregador se sente confortável de fazer redução de jornada, de salário, até porque isso implica no dia a dia dele, né? Então, é um momento de buscar o consenso. Então, o empregador senta diretamente com os funcionários, com os empregados, colaboradores, e vai trabalhar essas margens de 25%, 50% ou 70%. Tá? Ele precisa trabalhar, Felipe, dentro dessas margens, são esses percentuais. Tá. Dentro dessas margens, tá? Para que ele possa... Existe possibilidade de fazer o 63,5 que eu comentei em algum momento? Existe, sim, completamente autorizado, desde que nós tenhamos a intervenção do sindicato neste acordo. Então, aí eu saio da esfera do individual, da esfera particular, e vou partir para a intervenção do sindicato. Tá? Então, e no fundo, né, o individual aí tem a vantagem que eu acho que fica mais viável para o empresário, para o executivo, fazer um planejamento baseado no seu negócio, chamar funcionário a funcionário, fazer essa negociação individual. Acredito que isso hoje confere mais celeridade aos acordos. Sem dúvida. Pelo momento que a gente está vivendo, né, Flávia, a gente está com restrição de circulação em muitos lugares no Brasil. Sim. Os sindicatos, eu imagino que alguns deles já divulgaram que estão trabalhando remotamente, então estão atendendo remotamente. A gente tem tentado contato com alguns deles, por conta de alguns clientes. Tem funcionado, tá? Mas, de fato, a gente depende, imagina, todas as empresas tentando acessar o sindicato, muito provavelmente isso ia dificultar essa questão da celeridade. Então, o acordo individual foi muito bem pensado nesse ponto, sabe? Sim. Porque a celeridade agora é essencial, porque no fundo, assim, de maneira inesperada, as entradas pararam, ou praticamente pararam, as contas continuaram caminhando, então o empresário ele já está estrangulado, né? E ao mesmo tempo também os funcionários se encontram hoje num ambiente de incerteza, porque ninguém está em casa tranquilo com o seu trabalho, né? Existe uma preocupação muito grande gerada em razão disso. Então, nós acreditamos que essas negociações individuais, inclusive, de certa maneira, elas vão conferir mais tranquilidade às partes. Porque para o empresário vai implicar numa redução do custo e para o funcionário, ao menos, a certeza de que aquele tempo agora maior vai ficar disponível, né? Vai haver uma redução do tempo de trabalho. De fato, uma adequação dos seus custos mensais, né? Um planejamento baseado nisso. Felipe, por quanto tempo pode durar essa redução? Sim, vamos lá. É importante isso. Isso é previsto em lei, tá? 90 dias. Tá? Então, essa redução ela vai abraçar muito provavelmente as folhas de pagamento agora de abril, maio e junho. Então, muito provavelmente, óbvio que se nós tivermos uma intercorrência maior de problema de restrição de circulação, imagino que o governo vai rever essa questão, mas a priori o que está estabelecido em lei e autorizado até agora é a questão dos 90 dias. Então, a redução de salário valeria por 90 dias. Um comentário bem interessante que está vinculado a essa questão dos 90 dias é a questão da estabilidade desses funcionários. Então, eu acho que essa MP ela tenta buscar um equilíbrio, né? São duas necessidades muito fortes. A gente tem a necessidade do funcionário. No contexto geral, Felipe, demorou um pouco, mas ela veio, ela tem uma inteligência, né? Sim. Ela busca esse equilíbrio. Então, ela reduz a folha de salário, entra com a contrapartida do governo e, de outro lado, tenta garantir esse emprego por um período proporcional àquele da redução. Tá? Então,
Se a redução foi de 90 dias, esse funcionário teria por mais 3 meses a garantia, a estabilidade no exercício dessa função. Tá? Então, esse é o prazo previsto para a redução. Tá, deixa eu aproveitar e fazer só uma consideração. Eu estou vendo que algumas pessoas estão entrando e mandando as suas perguntas. Nós vamos tentar fazer o seguinte, a gente vai seguir um pouco aqui com o roteiro que nós planejamos para poder passar todas as questões da MP. Existindo tempo mais ao final, a gente vai dar uma olhada nas perguntas, tá? Mas podem colocar as perguntas, até conforme for a gente marca uma segunda rodada de bate-papos, mas a gente vai só tentar esgotar primeiro o conceito da legislação, né? Tentar em todo o conceito da legislação. Eu acho que é importante, a gente coloca a nossa equipe à disposição também depois, Flávio, na nossa bio tem as informações de contato da nossa equipe, no nosso site também tem as informações de telefone, de e-mail de cada integrante da nossa equipe. Depois a gente coloca à disposição para tirar essas dúvidas também, não tem problema. A gente não conseguia, até porque o tempo é limitado aqui, né? Então, a gente precisa seguir um roteiro. Sim. Vamos imaginar, então, uma situação em que o empresário faz esse planejamento, remaneja os seus funcionários. Hoje nós não sabemos ainda quanto tempo dura essas medidas restritivas, né? Como funciona se existir, então, uma mudança ainda não programada, daqui a uma semana, 10 dias... Essa restrição à circulação deixa de existir e os negócios voltam a abrir. Como ficaria, então, a retomada do tempo normal de trabalho? Vamos lá. O que está previsto na nossa MP, na MP do Bolsonaro, é o seguinte. Primeiro que para você entrar nesse regime, seja de redução da jornada de trabalho ou de suspensão do contrato, você precisa comunicar ao funcionário 2 dias antes. E ele faz aquele paralelismo que a gente sempre acompanha no direito, para aqueles que operam no direito é um pouco tranquilo de entender isso. Então, da mesma forma que você precisa de 2 dias para colocar em prática esse regime, ele pode ser suspenso, né? Isso pode ser revogado pelo empregador em caso de encerramento do estado de calamidade pública ou de volta das atividades. De repente, essa atividade, nós tivemos algumas atividades que foram considerados essenciais ao longo desses últimos dias. Então, os funcionários voltaram a trabalhar, apesar da dificuldade de locomoção e tudo mais. Então, segue o mesmo padrão. Então, seriam 2 dias para que você voltasse ao normal, cessando o estado de calamidade ou por necessidade do empregador. A gente segue o mesmo ritmo de 2 dias, tá? Que é o prazo mínimo para a instauração desse regime dos contratos, tá bom? Tá certo, tá. Explica um pouco então para nós, Felipe, como funciona a suspensão do contrato. Perfeito. Suspensão do contrato tem causado um pouco de susto nas pessoas e tem deixado algumas um pouco mais preocupadas, tá? Mas ele também tem um mecanismo de compensação do Estado. Mas o que é isso? O nome se encerra em si, na verdade, né? Mas é a suspensão do contrato de trabalho e ele muda um pouquinho com relação à redução da jornada. Na redução da jornada, eu tenho um corte tanto na remuneração quanto no regime de trabalho, né? No tempo de trabalho. Na suspensão, este funcionário não ficaria à disposição da empresa, né? O colaborador não fica à disposição da empresa. Na verdade, ele para de trabalhar efetivamente. Isso era uma reclamação de alguns setores que infelizmente estão enfrentando dificuldades, em especial o setor aéreo é um exemplo, né? A gente tem inúmeros funcionários que estão absolutamente parados por conta de aviões que não voam mais. Então, o que acontece? Essa suspensão do contrato de trabalho é um acordo também, que é feito entre o empregado e o empregador, para que seja, durante um período de tempo, suspenso esse contrato com encerramento total das atividades nesse período que for acordado. Tá bom? Tá, entendi. E no caso da suspensão, você também pode convocar o empregado novamente? Também pode convocar o empregado novamente, sem nenhum problema. Também, em caso de encerramento do estado de calamidade pública, esse funcionário pode ser chamado, reconduzido novamente ao cargo e à função dele, sem problema nenhum. Um comentário interessante diferentemente
do regime de redução da jornada, no caso de suspensão do trabalho, do contrato de trabalho, nós temos um prazo máximo de 60 dias, então são 30 dias a menos. E eles podem ser divididos em 2 períodos de 30 dias cada, tá? Podendo revogar, sim, ao longo desses dois períodos, ou do período total de 60 dias. Eles podem ser ininterruptos, então pode ser 60 dias corridos, ou eles podem ser 30 dias agora, redução da jornada e 30 dias depois, tá? Isso vai depender muito da dinâmica dessa empresa, do que ela precisa. Então, isso é importante para o empresário. Ele não pode tomar a decisão no impulso. Eu sei que a pressão é grande, o fluxo de caixa está completamente abalado, as dificuldades financeiras estão batendo a porta, mas ele precisa pensar muito bem em como tomar essa decisão da melhor forma possível, para que ele consiga preservar o caixa, continuar com a possibilidade das atividades dele, enfim, seguir a vida da melhor forma possível, tá? Tá certo. Tem vedação, Felipe, no caso da suspensão? Sim, nós temos, não vedação, tá? Mas nós temos uma diferenciação no caso da suspensão. Empresas que faturaram até o ano passado, no calendário de 2019, 4 milhões e 800 mil, elas podem fazer a suspensão de 100% do contrato de trabalho, tá bom? Agora, para empresas que faturaram acima deste valor, e aí a gente tem uma gama gigantesca de empresas nesse sentido, elas precisam necessariamente entrar com uma contrapartida junto com o governo de 30%. É uma forma também de buscar equilíbrio, Flávio. É um pouco polêmica às vezes, né? Dependendo do lado que você está, mas é uma forma de tentar buscar equilíbrio. E o que é importante? Essa ajuda compensatória, a gente não falou dela na redução da jornada, mas ela também pode ser destinada para aquele funcionário que teve a redução da jornada. Então, neste período de suspensão ou de redução da jornada, por livre e espontânea vontade do empregador, ele pode fazer a ajuda essa ajuda mensal, a compensatória mensal. Tá? Essa ajuda, no caso da suspensão de contrato de trabalho para empresas que faturaram acima de 4 milhões e 800, ela obrigatoriamente deve ocorrer e no percentual de 30% da remuneração do salário antigo desse... Então, dá um exemplo, Felipe, só para conseguir assim, materializar um pouco como Vamos funciona. Colocar aqui. Vamos pegar um salário bem hipotético aqui de R$100, que não pode, tá? Mas um salário de R$100. Esse funcionário tinha esse só salário para facilitar a conta, né? Só, porque você já viu, advogado fazendo conta é terrível, né? Esse funcionário tinha faturou mais de 10 milhões no ano passado, então agora eles vão seguir pelo caminho da suspensão desse contrato de trabalho por 60 dias. Nesse prazo, este funcionário vai ter acesso ao seu seguro-desemprego. O governo ainda está regulamentando essa forma de acesso, então a gente ainda deve atualizar essas informações no futuro para que a gente tenha esse passo a passo de como acessar esse seguro-desemprego. E o empregador, neste meio tempo, vai contribuir com esta ajuda compensatória mensal, neste caso, o salário de R$100 seria de R$30. Sobre essa ajuda compensatória mensal de R$30, não vai incidir nenhum tipo de tributo, nenhuma necessidade de recolhimento de INSS, imposto de renda e tudo mais. Isso ajuda o empregador neste momento de dificuldade. Isso foi algo muito bem pensado, né? Muito bem pensado. Sim. E uma característica para as empresas realmente grandes, tá? Que estão no lucro real, esse pagamento ele pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Do imposto de renda e do CSLL, enfim. Essa é a sua área, eu vou deixar para você, se você quiser fazer algum comentário adicional. Mas isso, é dedutível, né? Uma despesa dedutível. Exatamente. Isso incentiva, por um lado, que o empregador faça com que essa contribuição efetivamente chegue e não tenha mais custos, né? Porque eu não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, mas existe um custo muito grande em cima da folha, né?
a folha não é só o salário que é pago efetivamente ao funcionário. A gente tem muito mais encargos em cima disso. E o próprio funcionário também. Óbvio que nesse exemplo de R$ 30, ele não teria que recolher INSS ou imposto de renda, mas seria, se fosse um caso de um salário maior, ele também estaria isento de recolhimento de imposto de renda e INSS. Ele pode recolher? Sim, ele pode recolher, está previsto, inclusive... Qual é o custo para o empregado, nesse caso, Felipe? Nenhum. Sem Tá. nenhum custo. Tá? Ele Tá vai bom. receber essa ajuda compensatória. O termo, eu achei, juridicamente, talvez o termo não esteja muito correto, mas na prática é ajuda compensatória. Está compensando a ausência daquele salário ao longo daquele período. Então, achei bem interessante. Tá? Tá. E quais empregados, Felipe, assim, quais empregados podem ter acesso a esse benefício? Pode ser um ato do empregado ou é um ato sempre do empregador? Vamos lá, essa é uma discussão que vai dar o que falar ainda, tá, Flávia? Mas Tá. na leitura fria da lei, está muito claro que é um acordo de vontades, tá? E mais do que isso, ela tudo isso que a gente está conversando aqui, pelo menos para os funcionários abaixo de R$ 3.135, eles podem fazer isso por meio de um contrato. O contrato, e aí vamos falar um pouquinho de juridiquês, pela teoria geral dos contratos, ele é um acordo de vontades. Eu tenho que querer e o que está do outro lado também tem que querer a mesma coisa, tá? E isso está previsto na lei, é um acordo entre todas as partes. Por isso que eu falo que a busca do equilíbrio e o bom senso é muito importante nesse momento. A gente vai ter algumas discussões muito provavelmente interpretativas em cima disso e a gente deve ter alguns problemas de funcionários ou de, enfim, empregadores que não querem se sujeitar a isso, mas é importante o consenso nesse momento. A gente tem, como advogado, a gente precisa sempre dar uma visão um pouco mais cautelosa das coisas, né? O empresário, por si só, é sempre muito agressivo no sentido de ele gosta de correr riscos. Para ser empresário no Brasil não é fácil, então precisa estar aberto aos riscos, mas como advogado a gente precisa ter Eu não muita diria que ele calma. gosta, né, Felipe? Eu vou te falar o que eu vejo pelo tributário, né? E aí, dos anos que eu tenho atuando junto aos clientes. No fundo, o empresário não é que no Brasil ele gosta, é que ele precisa assumir riscos. Precisa. Né? Ainda mais no Brasil. Da essência da atividade, porque é um cenário sempre de muita incerteza. Então, sai uma legislação, vamos dizer, nesse caso, como saiu um benefício que era esperado, essencial para que as empresas tenham alguma folga de caixa, porque elas estão, de fato, pagando para as pessoas ficarem em casa. Isso é muito pesado e nunca antes imaginado. Sai um benefício como esse, que é um fôlego, vamos dizer assim, é só um fôlego, né? E, no fundo, a gente já vê algumas entidades se levantando contra, falando em constitucionalidade. Então, quer dizer assim, se o empresário não tiver alguma capacidade de digerir risco, ele simplesmente não opera no Brasil. Ele fica coado dentro da... Ele para. Ele fica coado na casa dele, ele vai, né, assim, não vai funcionar. Então, no fundo, assim, não é nunca uma questão de gostar, é uma questão de que para ser empresário no Brasil, assumir risco, saber, assim, dizer, olha, não, eu vou seguir, eu vou tomar esse caminho, é decência. E eu sempre acredito muito que nós, advogados, temos que estar muito perto do negócio nesse momento para conseguir dar essa segurança, ao menos, né? Do que a legislação previu, do que é possível fazer, de quais vão ser as lutas que o empresário pode precisar desbravar, mas com robustez jurídica por trás disso, né? Estou dizendo porque foi muito esperada a lei, a MP, foi muito esperada e já foi criticada, gente, falando em constitucionalidade. Assim, a gente está num momento que a palavra de ordem tem que ser caixa, tem que ser sobrevivência. A palavra de ordem hoje é sobrevivência. Então, eu acho que você colocou um ponto, Felipe, que eu achei muito importante, que é um momento de de necessidade de bom senso entre empregador e empregado
nesse sentar e discutir os termos de um acordo, porque a situação é absolutamente excepcional. Bom, ninguém esperava contar com 30% a menos da sua remuneração, mas ninguém também contava com deixar todos os seus funcionários em casa. Então, assim, ninguém contava com o mercado como estaria hoje, ninguém contava em simplesmente parar todas as vendas, ninguém contava com tudo que aconteceu. Então, esse estado totalmente diferenciado requer medidas totalmente diferenciadas, né? E bom senso das partes para enfrentar isso. Exato. Eu ouvi várias vezes isso, acho que eu não lembro se quem falou, mas eu lembro muito bem que o Trump falou que nos Estados Unidos hoje eles estão em guerra contra um inimigo invisível. E períodos de guerra, eles são realmente terríveis. Eu não passei por um, você, Flávia, super jovem também não passou, eu tenho certeza, mas é basicamente isso, né? O momento a gente vai ter muito problema e o objetivo da MP, ela tem os seus defeitos jurídicos, a gente vai discutir, você falou aí das críticas, a gente tem acompanhado de perto, a gente viu que existe uma associação de magistrados que já está de olho nisso, que já fez algumas críticas, inclusive com relação à constitucionalidade de algumas medidas. Então, assim, é importante, sempre que possível, obter o consenso. Então, seja no acordo individual, que vai ser feito com os funcionários abaixo de 3 mil, seja naqueles funcionários que estão na faixa, que necessariamente precisa da intervenção do sindicato. Então, é o momento em que todos vão ser atingidos por esse turbilhão que a gente está vivendo, né? A gente falou em algum momento que isso é algo único, que nunca foi visto, então a gente vai precisar de muito envolvimento, muito sacrifício. A gente já tem visto aí todo mundo se ajudando e eu acho que nessa parte das relações empregatícias a gente vai precisar também dessa ajuda, tanto do funcionário com a empresa, como do empregador, da empresa efetiva para o funcionário. E o objetivo, a gente falou lá no começo, para rememorar, né, que a nossa audiência vai mudando, o objetivo da MP é a proteção do emprego. É a proteção do emprego e a preservação da renda. Então, isso é máxima dentro de tudo que a gente está olhando aqui da legislação. Vai ter dificuldade, a gente vai ter pessoas que vão enfrentar redução drástica de renda, mas o importante é passar por esse período. Eu acho que passando por esse período... Da melhor maneira possível, né? Exato. Acho que agora as medidas que venham para salvar as empresas, elas garantem, de fato, mais segurança do país, né? No curto, no curto e no médio prazo. Pelo menos no curto e no médio prazo. Felipe, coloca um pouco para nós, assim, um contraponto de quais seriam, então, as garantias do empregado e quais são as obrigações do empregador baseadas na AMP. Perfeito, vamos lá. Basicamente, para a gente já ir caminhando para o final. O empregado ele tem como garantias, uma delas a gente já passou bem por cima, que é a garantia de manutenção do posto de trabalho, o restabelecimento da jornada, do salário e o encerramento, do encerramento da suspensão, a volta às atividades. É o que a gente chama de estabilidade. Esse funcionário que nesse período tiver ou redução da jornada e do salário ou suspensão do contrato de trabalho proporcionalmente ao prazo, aquele mesmo exemplo hipotético de R$100. Esse funcionário ficou os 90 dias parados, tá? Com redução, lá foi suspensão, mas vamos colocar aqui que seja a redução do contrato de trabalho, 3 meses, ele vai poder ter garantia, a famosa estabilidade, por mais 3 meses. Ou seja, as condições de rescisão deste contrato de trabalho, elas são muito mais rígidas, previstas na nossa lei. Tá? É um rol taxativo muito complicado e qualquer tipo de demissão geraria uma indenização muito grande para o empregador. Então, essa estabilidade é, de fato, uma garantia. Mas não só isso. O objetivo todo da lei é buscar esse equilíbrio. Então, esse funcionário na redução ou na suspensão do contrato de trabalho, ele tem a contrapartida, que era uma das maiores críticas quando saiu a outra MP, a 927, de que tinha a suspensão do contrato de trabalho, mas não tinha nenhuma contrapartida do governo com relação a isso, não tinha uma participação. A gente sabe que essa participação
ela é custosa para o governo, a gente já está acompanhando números expressivos de rombo acima dos 400 bilhões de reais, mas essa contrapartida ela era necessária para trazer esse equilíbrio. Eu acho que eles conseguiram. Então, se eu tenho uma redução do meu contrato da minha jornada de trabalho e do meu salário de 50%, a minha contrapartida, com base nos cálculos do seguro-desemprego, ela vai ser parametrizada pela redução. Então, se é 25%, eu vou ter direito à minha contrapartida de 25% do seguro-desemprego. E assim sucessivamente, para a gente tentar buscar esse equilíbrio na volta. E eu acho que um comentário que eu queria fazer é: quanto mais a gente conseguir segurar o caixa e manter os postos de trabalho, maior e mais fácil da retomada. Então, é muito complicado quando é um princípio físico, na verdade, né? Quando o corpo para ele sair da inércia é muito mais difícil. Você precisa de muito mais força para empurrar. Por exemplo, um carro, para empurrar ele quando ele está parado, você precisa de muito mais força. Então, acho que a CLT tem um pouco disso. Ela está tentando, olha, eu vou diminuir a velocidade disso aqui para que você não precise cortar todos os postos de trabalho, fechar a empresa. Você vai ter que fazer força, segurar um pouquinho. Seu funcionário vai fazer força também, vai segurar um pouquinho. Mas na hora de retomar, eu acho que vai ser muito mais fácil. Eu acho que a volta tende a ser muito mais facilitada quando a gente tem a redução da jornada, tem a suspensão do contrato de trabalho, tá? E, por outro lado, as obrigações do empregador, essas são importantes. Primeiro de tudo, precisa ser tudo formalizado, não tem como. Seja através de um acordo individual, nas faixas permitidas, seja através de convenção coletiva ou acordo coletivo com o envolvimento do sindicato. Então, é muito importante que o empregador e o próprio empregado também estejam formalizados, estejam amparados naquilo que a MP chama de acordo individual. Que, trocando em miúdos, é contrato. Precisa estar escrito. Se não tiver escrito, muito provavelmente vai ocorrer um problema. Então, tendo o contrato, a partir do momento que foi firmado esse contrato, preenchidos os requisitos, está tudo ok, chegamos a um acordo, funcionário e empregador, o empregador tem a obrigação, isso é um ponto importante, de fazer a comunicação de dois órgãos. Primeiro, o Ministério da Economia, isso ainda não está regulamentado pelo Ministério da Economia, então não consigo ainda indicar para quem está acompanhando a live. Qual o formulário, como é, formulário, né? Sim, como é. sim. Muito provavelmente, Flávia, e aqui é chutômetro total, tá? É até errado, mas eu acho que é importante. Muito provavelmente deve ser por meio eletrônico, porque já é uma característica do governo Bolsonaro, desde que ele começou, de tentar dinamizar um pouco mais as relações com o cidadão. Então, isso deve ser por formulário eletrônico, mas ainda não temos essa informação. Eu não acompanho o jornal agora à tarde, mas deve estar aí no começo da próxima semana, porque isso é urgente, né? E mais do que isso, esse empregador ele precisa fazer a comunicação também do sindicato, mesmo que ele faça. Então, Ministério da Economia e sindicato. E sindicato. Tá. Mesmo que ele faça um acordo individual. Esse acordo individual, ele sentou ali com os funcionários, fez a redução ou fez a suspensão, obrigatoriamente ele tem um prazo, que eu não falei ainda, mas é 10 dias para comunicação do Ministério da Economia e dos sindicatos envolvidos na categoria em que está sendo suspenso o contrato ou reduzida a jornada de trabalho. Tá? Então, é importante, porque existem penalidades. Se nós não tivermos essa comunicação, a penalidade é o não reconhecimento deste vínculo, dessa redução ou da suspensão do contrato. Sim. O não enquadramento dentro da... Não enquadramento dentro das condições do MP, e aí tem uma série de consequências, né? De penalidades vinculadas. E as penalidades, elas são diretas aqui, porque é penalidade para pagamento de todas as verbas vinculadas à folha, todos os valores que eram devidos e não foram. Então, é algo que tem que ser tratado com muito carinho, tá? Tá Acho certo. que era isso, Flávia. Tá certo. Felipe, então, no contexto geral, para nós... no contexto geral, assim, eu queria que você passasse a sua visão da MP. No fundo, é uma oportunidade. Essa oportunidade é uma medida que nós temos, né? Como nós falamos, eu vou só rememorar um pouco ali o que a gente falou no começo dos aspectos tributários.
Nos aspectos tributários, nós temos visto também algumas medidas que têm sido interessantes para a redução. Então, nós falamos já de redução a zero do IPI na importação, de redução a zero do imposto de importação, de algumas reduções específicas para o IOF, como operações de empréstimo e de financiamento, algumas operações bem pontuais. Existiu uma postergação dos recolhimentos para a empresa optantes pelo Simples, redução também dos recolhimentos para o Sistema S, e o que a gente teve a redução, essa era muito esperada pelas pessoas, né? A postergação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. É verdade. É importante porque, no fundo, assim, algumas pessoas já tinham até feito a entrega, mas outras dependem também de circular de poder ter informação, e as informações também estão demorando mais tempo a serem recebidas, né? Então, eu tinha uma preocupação muito grande com isso, embora exista um compromisso em manter o calendário de restituições, porque é importante também, né? Aqueles que têm ali a mordida mais pesada do leão ficam esperando o calendário de restituições. Sim, então, para isso, já saiu a postergação. E tem uma postergação muito aguardada também dos tributos, que foi o que eu disse, que o que nós temos manejado para os nossos clientes é a discussão baseada na Portaria 12 de 2012, uma portaria antiga, que prevê que numa situação como essa de calamidade, você poderia ter postergação dos tributos por 3 meses, dos vincendos e de parcelas referentes a parcelamentos. É um alívio de caixa apenas, né? Mas a gente vê como algo importante e, de novo, felizmente nós temos visto do lado do judiciário uma maior reflexão sobre essas teses, pensando na manutenção de fato das empresas. E, de novo, as revisões, para quem tem possibilidade de ressarcimento, a gente vê como uma grande oportunidade de acelerar os ressarcimentos, né? Ressarcimento em espécie, de PIS, COFINS, até de imposto de renda, e isso também como uma forma de alívio de caixa, e as revisões mesmo de PIS, COFINS, as revisões previdenciárias, que são chance de caixa. Então, assim, a gente tem procurado pensar num pacote de medidas para auxiliar os nossos clientes a terem fôlego. A gente quer que os nossos clientes sobrevivam com seus negócios saudáveis e que, de fato, isso seja uma crise para ser lembrada, mas que os negócios passem por elas, porque, né, negócios significam pessoas trabalhando, economia girando e país saudável, tanto do ponto de vista de saúde mesmo, como do ponto de vista financeiro, né? Eu acho que, assim, a nossa preocupação, assim, nós que ficamos no front, a gente que vai dormir com uma legislação, acorda com outra, é, de fato, manter as empresas, nossos clientes saudáveis, né? Acho que é um compromisso nosso. Sim, sem dúvida. Resumindo aqui, Flávia, aquilo que eu acho que tem algumas palavras-chave que a gente pode colocar, que é cooperação, trabalho em equipe, acordo, não tem jeito, tá? A NT busca muito esse equilíbrio. O momento é ruim para todo mundo, não tem jeito. Vai afetar muita gente, não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu vi, acho que num jornal ontem, 9 em cada 10 pessoas estão com restrição de circulação no mundo. É muita gente parada. 90% da população com restrição mundial. Mundial, é muita coisa. Então, assim, é algo... Eu não sei se esse número é correto, né? Não quero fazer fake news aqui. Sim, fake news aqui. Tá? Mas é algo nunca visto antes. E para situações extremas, a gente precisa que todo mundo coopere. A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa... Vai sofrer todo mundo, vai sofrer empregador, vai sofrer empregado, e a gente tem que tentar encontrar o melhor caminho para isso. E do lado de cá, como assessores jurídicos, como advogados, juristas e tudo mais, a gente trabalha olhando para o que está acontecendo hoje, mas também pensando no futuro. Então, a gente orienta sobre as medidas que vão ser tomadas hoje,
mas a gente sabe que o juiz que vai julgar isso daqui 3, 4, 5 anos, ou até um pouco menos, mas a Justiça do Trabalho é um pouco mais rápida, mas pode ser que hoje ele esteja sensível ao que está acontecendo. Então, a gente tem que ter esse olhar. Por isso que, às vezes, o advogado, eu brigo muito com o pessoal que a gente não pode travar a empresa, não pode travar negócio, não pode travar questões que estão sob o nosso escrutínio, mas esse olhar que a gente tem que ter é um olhar olhando para o futuro, vendo o que está acontecendo, que pode acontecer no futuro que a gente está praticando hoje, mas que pode ter um reflexo no futuro. Então, por isso que eu falo que tem que ser consensual, a gente tem que buscar a melhor forma possível de passar por esse momento que é ruim para todo mundo, seja para empregado, seja para empregador. As medidas são interessantes e, assim, elas são complicadas, elas não são medidas simplistas, elas machucam a renda, mas elas visam proteger essa renda, manter manutenção do emprego. Então, apesar de toda essa dificuldade, eu acho que é possível que a gente passe por isso, que a gente olhe para isso. Muito provavelmente, eu estava brincando até com a minha esposa, a gente vai olhar para isso daqui 10, 20, 30 anos e a gente vai ter um livro de história tratando desse momento, porque realmente é algo que nunca foi visto. E eu acho que se isso acontecer, eu espero que não, mas se isso acontecer, a gente já vai ter as fórmulas preparadas para tratar disso. Mas antes disso, a gente precisa ter muito bom senso, a gente precisa buscar equilíbrio. Sim, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para passar de Então de tá bom, vamos lá, a gente precisa encaminhar agora para terminar, antes que o Instagram termine com o nosso tempo, né? Então acho que cabe realmente, como nós falamos, Felipe, para quem precisar de mais informações, em primeiro lugar, no site do escritório, a gente criou uma aba específica para toda essa questão da legislação que veio com o ponto do Covid. A gente tem ido dormir acordado tratando de legislação nas nossas mídias do escritório, então ela está bem atualizada, a aba tem bastante informação sobre as alterações de legislação e o nosso time está à disposição. Acho que cabe aqui um agradecimento especial ao nosso time, que realmente, assim, a gente tem uma equipe que a gente sempre teve bastante, né? A gente sempre gostou muito da nossa equipe, é uma característica do escritório, né? Mas uma equipe que está realmente se reinventando a cada dia e mostrando a que veio em termos de trabalho mesmo e de colocar situações para os clientes que de fato sejam soluções, né? E agradecer também aos nossos clientes que têm tido paciência e muita coragem nesse momento, que eu acho que de fato é o que o empresário mais precisa, né? Sim, sem dúvida. A gente vai ter percalços, mas a gente espera passar por tudo isso, seja no momento bom, no momento ruim, a gente vai, com toda certeza, de fato, a gente tem que agradecer a nossa equipe, que o pessoal tem sido brilhante, tem trabalhado muito e nosso site vai continuar sendo atualizado com essas informações. Para quem não conhece, nunca recebeu, a gente tem alguns informativos que são rodados com muita constância, tem matéria que é super interessante para o empresariado, de interesse, curiosidade. O direito está aí, não vai sumir, vai continuar muito presente. Na verdade, o direito tem mudado cada dia mais para que a gente está acompanhando e ele interfere muito nas nossas relações diárias. Então, acompanhar esses informativos é algo que é bem interessante. Quem quiser se cadastrar depois é só entrar em contato com a gente, pedindo para se cadastrar. A gente vai mandando com muita constância. E o site está super à disposição também. A gente deve ter atualizações sobre a STMT, devemos ter outras atualizações sobre as relações de trabalho, sobre as relações negociais, sobre as questões tributárias. Então, isso tudo vai continuar sendo atualizado no nosso site para que o pessoal possa ter livre acesso à informação. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é dar acesso a esse tipo de informação. E para quem precisar e tudo mais, depois a gente também tem os nossos contatos no site que a gente está à disposição. Tá bom, tá certo. Obrigada então, Felipe. Obrigada a quem nos assistiu. E para a próxima semana a gente vai tratar de novo das novidades que vierem nesse momento aí que o nosso país tem enfrentado. Obrigada a todos. Vou encerrar por aqui. Obrigada. Tchau, tchau, Felipe. Muito obrigada.